Sabe, é um tanto engraçado que um pequeno mistério possa mudar toda a ideia de evolução humana. E isso é o que torna esta bonequinha de barro tão única. Este é um dos achados arqueológicos mais importantes e impressionantes do mundo. E aqui está a razão. Há uma área chamada Hagerman Fossil Beds National Monument. Fica perto da pequena cidade de Nampa, no sudeste de Idaho. Este marco natural dos Estados Unidos tem a mais extensa coleção de fósseis de plantas e animais antigos que viveram na América do Norte antes da Idade do Gelo. Por exemplo, paleontólogos encontraram recentemente os restos de um cavalo antigo que atravessou Prados Verdes há cerca de 10 mil anos. Mas a principal descoberta aconteceu em 1889. Vários trabalhadores foram fazer um poço nesta área. Eles perfuraram um de cerca de 90 metros de profundidade, à altura da Estátua da Liberdade. E então, com a ajuda de equipamentos, começaram a bombear a argila. Um dos pedaços que saíram parecia bastante estranho para os trabalhadores. Era uma pequena estatueta de um humano do tamanho de uma moeda de 10 centavos. Parecia muito velha, castigada pelo tempo e pelo solo. Os trabalhadores notaram uma boca esculpida e olhos em sua cabeça protuberante, braços grossos pressionados contra o corpo. Uma das pernas foi quebrada. Além disso, podiam ser vistos padrões geométricos nos braços, pescoço e peito da estatueta. Parecia ser uma escultura de uma mulher. Apesar de sua aparência simples, a boneca foi feita por um verdadeiro artista da época. Tais figuras antigas são sinal de uma civilização desenvolvida, porque estava enterrada tão profundamente no subsolo. E quem a criou? É improvável que descubramos. Este brinquedo é semelhante às figuras antigas encontradas em cavernas na França e na Bélgica. Mas ao contrário delas, a boneca de pedra de Nampa coloca em dúvida a linha do tempo da história humana. E não é tanto sobre a estatueta, mas sim sobre o solo onde foi encontrada. Trabalhadores perfuraram um extrato geológico chamado Glens Ferry Formation. A estatueta foi encontrada em argila de 2 milhões de anos. E esse é o problema. Somente o Homo sapiens, que viveu 2 milhões de anos atrás na América, poderia ter criado tal boneca. Mas isso é impossível, desde que os humanos modernos apareceram na África. A boneca de Nampa é o único artefato antigo encontrado no Novo Mundo. Mas e se o Homo sapiens tivesse de fato andado pela América do Norte há tanto tempo? Nesse caso, colocaria em dúvidas muitas descobertas e argumentos científicos dos últimos 100 anos. A história terá que ser reescrita novamente. Talvez a estatueta seja muito mais jovem. Poderia ter caído acidentalmente em uma rachadura na rocha devido à atividade vulcânica. Talvez estivesse na superfície, mas os trabalhadores a empurraram mais fundo com seu equipamento de perfuração. Ou chegou lá durante algum tipo de escavação. Este lugar é popular entre os paleontólogos por ter muitos fósseis, lembra? Mas algumas pessoas afirmaram que a estatueta era uma farsa. Uma delas foi o pesquisador e geólogo americano J.W. Powell. Ele conhecia índios locais e viu os filhos deles brincando com bonecas semelhantes. O menino largou seus brinquedos perto do local onde os trabalhadores perfuraram o poço. O pesquisador também se surpreendeu com a versão de que esse frágil brinquedo de barro havia ficado escondido no fundo de areia, cascalho e solo úmido. E sobreviveu. Milhares de anos de inundações formaram uma espessa camada de vários materiais do solo. Então vulcões entraram em erupção e fluxos de lava encheram este lugar. Durante todo esse tempo, a estatueta frágil estivera lá, intacta e quase sem danos. Depois de alguns milhões de anos, trabalhadores foram e fizeram um grande buraco. O equipamento também não destruiu a boneca. E então a bomba puxou para a superfície. Tudo isso parece muito improvável. O que você acha? Em 1936, enquanto um casal caminhava pelas ruas de Londres, notou uma pedra estranha com uma barra de madeira saindo dela. Eles o levaram para casa e dividiram a rocha com cinzéis. Havia um martelo dentro dela. A barra de madeira saindo da rocha era o cabo. Ok, um martelo antigo ficou preso na pedra. Nada de especial. Eles a entregaram aos arqueólogos, que analisaram a rocha. E descobriram que tinha mais de 400 milhões de anos. E a análise do martelo mostrou que era ainda mais antigo. 500 milhões de anos. Era tão velho que seu cabo já estava começando a se transformar em carvão. Mas como essa ferramenta poderia existir muito antes dos dinossauros, os primeiros insetos começaram a aparecer nessa época. A cabeça do martelo consiste em 96% de ferro.
A natureza não poderia ter criado um material tão puro. Obviamente, foi feito por pessoas. Mas é claro que para a versão de 500 milhões de anos atrás, seria preciso algum tipo de civilização, e isso não parece real. Os minerais dentro do calcário antigo se dissolvem bem. Talvez eles tenham penetrado na cabeça de metal do martelo e se tornado parte da pedra. Desta forma, o martelo cresceu na rocha. É difícil conferir isso agora, já que a peça se tornou parte da coleção de um museu. Seus funcionários não permitem que sejam realizadas análises científicas nesta valiosa peça de exposição. Todo mundo conhece o famoso Stonehenge no Reino Unido. A finalidade deste monumento de pedra ainda não está clara, mas em 2015 algo ainda mais misterioso foi adicionado. Os cientistas descobriram outro monumento chamado Superhenge. Ele está escondido no subsolo a apenas 3 km de seu famoso irmão. E é 15 vezes maior, tanto em tamanho quanto em peso. Cada uma das 90 pedras do Superhenge atinge 4,5 metros de altura. As rochas ficam horizontalmente no chão em uma fileira, formando um semicírculo. Originalmente ficavam de pé, mas alguém as empurrou para baixo cerca de 4.500 anos atrás. Algumas pessoas sugerem que o Superhenge fazia parte de uma estrutura ainda maior. Talvez fosse uma cerca ou um muro. Além disso, se assemelha a uma arena circular. Mais detalhes deste monumento podem ainda estar escondidos no chão. Os cientistas descobriram que Stonehenge fazia parte de uma grande e complexa rede de monumentos. Além de pedras, as pessoas usavam postes, troncos e muralhas de terra no passado distante. Isso sugere que esses monumentos poderiam ter sido usados para algumas cerimônias rituais antigas. Por exemplo, os caminhos no solo que levam a Stonehenge coincidem com o movimento dos raios do sol durante o solstício de verão. Em 2020, a pedra mais antiga da história foi descoberta. É mais velha que qualquer outro mineral encontrado e mais envelhecido do que as camadas mais baixas da crosta terrestre. Na verdade, esta pedra é anterior ao nosso planeta. Ela estava em algum lugar no meio das areias quentes do Saara. Os cientistas analisaram isótopos de magnésio e alumínio em sua superfície e descobriram que ela tinha 4,566 bilhões de anos. A idade do nosso planeta é de 4,543 bilhões. Foi a amostra mais antiga de magma do espaço sideral na história. Mesmo antes de nosso mundo se formar, essa pedra havia entrado em nosso sistema solar e estava esperando pacientemente por um lugar para pousar. Os cientistas também descobriram que a rocha fazia parte de um pequeno protoplaneta destruído. Havia muitos outros planetas em nosso sistema solar bilhões de anos atrás, além de uma infinidade de asteroides gigantes. Eles colidiram uns com os outros e se transformaram em grandes corpos celestes. Alguns se dividiram em pedaços e outros se tornaram planetas massivos, que foram esmagando e destruindo os menores, incluindo aquele protoplaneta. Ele explodiu em milhões de pedras e uma delas caiu no deserto muitos anos depois. Entre 800 e 200 a.C., as pessoas construíram a cidade de Nammadol, em recifes de coral. Esse lugar consistia em cerca de 100 ilhas artificiais. Os construtores usaram enormes blocos de basalto e colocaram cerca de 350 milhões de toneladas de basalto em recifes subaquáticos perto da Micronésia. Onde eles conseguiram esses blocos? Como puderam transportá-los e instalar essas coisas gigantes no fundo do mar? Parece uma tarefa de engenharia complicada, mesmo para o século XXI. Também não se sabe por que as pessoas criaram esta cidade e o que aconteceu com quem morava lá. Agora todo o território está coberto de palmeiras e arbustos, mas você pode encontrar na internet um mapa recriado com a localização exata de cada ilha de basalto.